Entrevista do dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. O governo do estado publicou recentemente o edital de chamamento público do PSA Pantanal, um programa estadual de pagamento por serviços ambientais. Em outras palavras, o estado vai valorizar os produtores que conservam a biodiversidade no bioma. E para poder falar um pouco mais conosco sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui o José Pádua, ele que é o gerente técnico do Sistema FamaSul. Bom dia, José, satisfação recebê-lo nesta manhã aqui no Giro Estadual de Notícias. Muito bom dia e obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. José, vamos começar explicando um pouquinho para quem está ouvindo, para os produtores, né, que estão ouvindo o Giro Estadual de Notícias. Explica para a gente, primeiramente, para a gente poder contextualizar sobre o que é esse edital. Bom, esse edital é o resultado de uma luta de muitos anos, né, da FamaSul, de todo o setor produtivo, que é justamente valorizar, né, pagar por esse serviço ambiental que os pantaneiros vêm fazendo há mais de 300 anos. Porque o Pantanal é o bioma mais preservado do Brasil e lá se tem uma grande produção pecuária em harmonia com o meio ambiente. Então, como que vai funcionar? O governo, aí na pessoa do Eduardo Rido, nosso governador, e seu secretariado, Jaime Verruc e Arthur Falsetti, eles desenvolveram essa metodologia que é muito simples. Então, qual que é o critério? O produtor que tem imóvel rural no Pantanal e tem um excedente de preservação, além do que a lei já o obriga a preservar, ele vai receber por esse excedente. Então é basicamente assim, o governo estipulou um valor por hectare, que é R$ 55,47 por hectare. Então o proponente, né, o proprietário, ele submete lá o CAR dele, os dados do imóvel rural dele para o programa dentro do edital, que tem um portal para fazer isso, vou explicar melhor depois. E aí, se é interpretado dentro daquela propriedade o quanto é de excedente, a partir dessa quantia, se faz um cálculo, né, multiplicando por o valor que eu disse, 55,47, e se chega no montante que o produtor vai receber em dinheiro. E ele vai receber duas vezes. Ele vai receber agora em 25 e depois em 26. Então são dois pagamentos, podendo chegar até R$100 mil em um desses pagamentos. Então pode ser R$100 mil agora em 25 e 100 mil em 26. Ô José, você falando assim, a gente conhecendo um pouquinho mais sobre o programa PSA Pantanal, a gente se pergunta, né, como que o nosso estado ficou tanto tempo sem um projeto bárbaro que incentiva, né, os produtores a tratar, a cuidar melhor da nossa biodiversidade? Sem dúvida. Não foi fácil, né? Foram anos de construção. A gente tem que reconhecer a gestão do nosso governador, Eduardo Rido, de ter tido essa coragem, esse empenho. Afinal de contas, ele é um cara que é sensato, né? Sabe das dores dos pantaneiros. E também reconhecer o trabalho do nosso presidente, Marcelo Bertoni, na busca dessa política pública. Porque o Pantanal é um lugar extremamente difícil de se produzir, né? É longe, é inóspito, é difícil a logística, nós não temos ali grandes produtividades, né? Afinal de contas é um ambiente bastante hostil, então a lotação por hectare é baixa, a produção é baixa. Nós temos os felinos, nós temos vários predadores ali que acabam diminuindo a produção nas propriedades, e mesmo assim o pantaneiro está lá há 300 anos. Então esse programa é justamente para você, pantaneiro, que está nos ouvindo, e aí todo mundo, o Grupo Feitosa está em quase todo o estado, então todo mundo que está escutando, aproveite essa oportunidade. É um reconhecimento do trabalho de vocês, então não deixe de se inscrever. É muito fácil, tem um portal digital onde você submete tudo de maneira digital, não precisa sair de casa, não precisa ir no cartório, não precisa fazer nada. É tudo a partir do seu computador. Você submete as informações e aí isso vai ser avaliado, né, pela equipe técnica e aí concedido o valor que for compatível com a sua área. Ô José, como que vem sendo hoje a aceitação dos produtores diante desse programa? Estão aceitando muito bem. A gente tem rodado o estado aí, né, a FamaSul, o Senar, a FUNAR, que é a nossa fundação, que muito em breve vai ser aí devidamente anunciada, que vai ser a parceira do governo nesse programa. A gente tem visto uma boa receptividade, os produtores ficaram contentes com esse reconhecimento, mas a gente precisa fazer a informação chegar, por isso estamos aqui, né,
junto com o Grupo Feitosa, divulgando, porque muitas vezes o pantaneiro tá lá na fazenda e às vezes não participa tanto dos eventos por uma questão de trabalho mesmo, de distância. Então é importante a gente divulgar em todas as frentes aí, rádio, TV, grupos de WhatsApp, sindicatos, é o que a gente está tentando fazer. Ô José, explica um pouquinho pra gente quem pode ser recompensado por esse programa. Bom, primeiro o imóvel rural tem que estar inteiramente ou pelo menos parcialmente no bioma Pantanal. Essa é a primeira coisa. Segundo ponto, o produtor tem que ter, né, todas as suas documentações em dia, todas as certidões na Justiça, na Receita Federal, no IBAMA, no IMASU. Então não pode ter nenhuma pendência. E ele tem que ter em mente que a propriedade dele tem um excedente de preservação. E como que ele vai saber disso? Olhando o próprio CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural. Então ele tem que olhar e verificar ali do que ele colocou no seu CAR, se fazendo a conta das áreas, se há um excedente. Só para fazer uma conta rápida aqui, só para exercitar, vamos pensar assim, uma propriedade que tenha 1.000 hectares no Pantanal, né? O que é a lei em média? Eu vou falar um número médio aqui, não é a regra, mas depende, né, de cada fazenda, mas vamos lá. Em média, a lei do Pantanal atual exige 60% de preservação. Então, se eu tenho 1.000 hectares, 600 seriam de preservação, os outros 400 eu poderia transformar em pastagem, conforme a lei. Mas vamos dizer que eu não fiz nada, que eu tenho minha propriedade lá, comprei ou herdei e tal, e nunca fiz nada. Eu uso ela da maneira como ela é, naturalmente. No Pantanal é muito comum isso, tá? Eu tô falando isso porque isso é muito comum. E aí, então, esses 400 eu poderia abrir. Se eu não abrir, não transformei, ele é um excedente, correto? Porque 600 é obrigatório, os 400 não são obrigatórios, mas eu tenho. Então o governo vai pagar justamente por esses 400, por esse 40% aí que ele não usou. Então vai ser R$ 55,47 vezes esses 400 nessa hipótese de uma fazenda de 1.000 hectares. E aí você pode exercitar esse raciocínio que eu fiz aqui para 5.000, 6.000, 10.000, enfim, não importa o tamanho. Então é exatamente assim que vai funcionar. E esse pagamento pode chegar até? Até 100 mil por CPF ou propriedade. No caso de ser um grupo econômico, isso também é comum, né? Às vezes uma família que trabalha em grupo, né? Ou um CNPJ, uma empresa que tem um grupo. Para grupos econômicos, poderá ser até 300 mil. Ou seja, poderão ser 3 propriedades de até 100 mil. Então, indivíduo, CPF até 100 mil e grupo econômico até 300 mil, ou seja, 3 propriedades. Isso, mais uma vez, 2 vezes. A conta que você tem que fazer é assim, ó, eu vou receber esse valor, um exemplo, 100 mil, 25 e 100 mil depois de 26. São 2 pagamentos. E as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, né, provavelmente já começa a pensar, a se programar para poder começar a participar, né, desse programa, desse edital. Como que tem uma duração específica? Como que as pessoas precisam correr contra o tempo para poder começar a fazer os trâmites? Então, isso é um ponto importante. As inscrições começaram no dia 18 de julho, vão até 20 de julho, então tá aí, né? Temos um pouco mais de 20 dias aí pela frente. Não, pera aí, as inscrições começaram quando? 18 de julho. E vão até? 20 de agosto. Desculpa. 20 de agosto, tá, desculpa, isso. Perdão. 20 de agosto. Então a gente tem um pouco mais de 20 dias aí. Toda a inscrição é feita pelo portal que o governo criou, é um portal chamado Prosas, é uma plataforma onde você faz o seu cadastro de login e senha e depois insere todas as informações da sua proposta. No edital, também é importante o produtor verificar o checklist de documentos, tá bom? Isso é fundamental, porque o ideal seria ele emitir todos esses documentos antes de ir para a proposta, porque aí lá ele só anexa esses documentos, né? As certidões, o CAR, por exemplo. Então, primeiro ele olhar o checklist, baixar, né? Adquirir todos esses documentos, ele pode fazer isso por conta própria, ou pedir ajuda para um contador, ou até mesmo para o consultor dele que atua na sua propriedade. De posse disso, ele vai para a inscrição. E a inscrição é toda digital, é fácil, o portal é bastante intuitivo, né? E aí você vai preencher, né, como se fosse um passo a passo, um formulário. Ao final que você terminou o preenchimento, você coloca enviar e aí a sua proposta é enviada para ser analisada. O José, baseado nas que já começaram, assim, que vocês já estão recebendo, eu acredito, né? Qual é o tamanho médio das propriedades que estão inscritas, que estão se inscrevendo nesse programa? Olha, eu posso falar em termos de geral do Pantanal. O Pantanal, ele tem em torno aí de mais de 3.500 imóveis rurais registrados no sistema CAR, né, o SICAR, no Pantanal.
O módulo médio, ele é bastante variado, né? O Pantanal é muito diverso, nós temos aí 9 sub-regiões, né? Mas em média, a gente imagina que as propostas que chegarão estarão ali oscilando entre 3.000 e 6.000 hectares. Que parece assim uma coisa imensa, né? Quando a gente fala, putz, 3.000, 6.000. Mas para o Pantanal, pessoal, é algo normal, porque as áreas lá são muito inóspitas. Então, às vezes o cara tem lá 3.000 hectares, mas não tem nem 900 cabeças em tudo isso. O que é muito diferente de você ter uma área aqui no Planalto, por exemplo, onde você tem áreas pequenas de 300 hectares, que tem até mais cabeças do que uma propriedade de 3.000 no Pantanal. Então, esse é o módulo fiscal do Pantanal, naturalmente, então são áreas maiores mesmo. Ô José, e agora acho que interessa bastante a nossa audiência. Como que vai funcionar a parte de pagamento? Como que vai ser feito esse pagamento? Bom, é muito simples também. A partir do momento que a proposta for aprovada, então a FUNAR, a fundação que nós temos lá no Sistema FamaSul, fará essa primeira parte de análise e organização das propostas, cálculo de quanto ele deve receber, o produtor, o imóvel, e isso vai ser submetido à Semadesc, né? Uhum. E aí a Semadesc aprovando, dando o ok, o governo vai pagar imediatamente esse produtor na conta bancária dele. É dinheiro na conta mesmo, pessoal. Então, por isso eu reforço. Participem. É uma grande oportunidade que vocês têm de receber por isso e aí ajudar nos seus negócios. Então, vai ser pago já imediatamente no Pix ou na conta corrente que o produtor informar esse ano e ano que vem novamente. Muito bem, então pessoal, preste muita atenção. Para você que nos escuta aí na região norte, para você que nos escuta aí do Pantanal sul-mato-grossense, o governo do estado publicou recentemente esse edital, esse programa PSA Pantanal, que é um programa estadual de pagamento por serviços ambientais. Para você entender um pouco melhor, o estado está valorizando os produtores que conservam a biodiversidade do nosso Pantanal sul-mato-grossense. E pensando nisso, você vai ganhar dinheiro. Então, vamos convidar novamente, José, quem está nos ouvindo nessa região, onde nós temos mais informações, para entender um pouquinho melhor do edital, para poder ver se a fazenda dele está apropriada para poder fazer parte desse programa. Onde ele consegue mais informações sobre esse programa? Eu recomendo que vocês acessem a nossa rede social do Sistema FamaSul no Instagram. Lá você vai conseguir encontrar o link desse edital. Ou você pode acessar o próprio site da Semadesc e fazer uma busca lá, e lá também há esse edital. Ao acessar o edital, ao acessar o portal onde está inserido esse edital, você consegue ler esse edital, né, baixar ele, o PDF, ler. E lá nesse portal você faz o seu cadastro, né, enquanto usuário, e também submete a sua proposta. Mas qualquer dúvida, eu recomendo, amigos aqui do Grupo Feitosa, que o produtor entre em contato lá com a gente na FamaSul, tá bom? Nós temos, inclusive nós temos um número, até vou aqui rapidamente fazer uma cola aqui, um número para ser usado para tirar dúvidas, né? Que ele é também, além de telefone fixo, o WhatsApp, que é o 3320 9759, então 3320 9759, que você pode tanto ligar como adicionar no WhatsApp e mandar uma mensagem para nós tirarmos suas dúvidas e te auxiliar na inscrição. Muito bem, então, se você quiser mais informações também a respeito do site, do telefone, novamente, pode mandar aqui no nosso WhatsApp também, 999745440, que a gente vai passar para você o telefone e as informações com mais detalhes, tá certo? Eu conversei com o gerente técnico do Sistema FamaSul, José Pádua. José, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado a vocês e contamos com apoio na divulgação. Um abraço. Muito bem, um abraço. Lembrando que as inscrições vão até dia 20 de agosto, né, Isso José? mesmo, não perca tempo. Muito bem. 7h52 em Mato Grosso do Sul.